Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas a mais uma live do NER, organizada pelo Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, aqui da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Universidade Federal de Goiás, né? Esse núcleo que faz uma homenagem ao Carlos Rodrigues Brandão, nosso antropólogo, que começou a carreira dele aqui em Goiás, que está sempre por aqui fazendo as andanças dele ainda, as pesquisas dele, escrevendo a sua antropologia da religião, os seus poemas, falando sobre educação popular. Então, esse é mais uma atividade do NER. As lives começaram, né, gente, durante a pandemia, nas reuniões que cessaram presencialmente aqui na UFG, a gente teve a ideia de, vamos então ampliar do ponto de vista virtual, né, do modo remoto, e vamos organizar as lives e deu super certo em 2020, fizemos algumas lives também em 2021, sem excessos, exageros, né, porque também não podemos ter uma excessiva de trabalho no online, e é uma coisa também que a gente tem que estar sempre preocupado, né, para não exagerar demais, mas a gente fez já uma live no início do semestre, e agora, hoje à noite, né, um prazer imenso com essa nova live com a professora Maria José Rosado, que vai falar sobre o tema religião e feminismos. Então, professora, é um prazer imenso tê-la aqui com a gente, né? É até difícil te apresentar, porque as pessoas já te conhecem, né? Quem são os intelectuais hoje, por exemplo, que têm já, né, artigos analisando as obras, né? São poucos, né? São poucas, então, assim, é um privilégio, viu, professora, ter você hoje à noite. Eu já até mandei o link, né, para o Marcus, que está com a gente aqui nessa noite, ajudando nos bastidores, o Matheus também. Daqui a pouco ele vai colocar aí no chat alguns links de artigos que a senhora publicou e também artigos que analisam a sua obra, né? Para que as pessoas que queiram aprofundar um pouco mais naquilo que você tem produzido recentemente tenham essa oportunidade. E hoje está um pouco mais fácil, porque aqui no Brasil, pelo menos, grande parte das revistas são online, então a gente tem à disposição aí no PDF aquilo que nós estamos produzindo. Eu quero dizer que, de fato, é uma satisfação tê-la aqui com a gente, e como eu estou aqui de mestre de cerimônia, é sempre, né, prudente que a gente não fale muito, e então por isso eu já quero passar a palavra para você, porque o povo que está aqui já no YouTube veio aqui para te ouvir, né, para aprender um pouquinho mais contigo sobre esse tema que é instigante, né, que é o tema do feminismo, o tema da religião, o tema dos feminismos da religião, das religiões nos feminismos. Então, professora, seja bem-vinda, a casa é sua, fique muito à vontade para conversar com a gente hoje à noite. Muito obrigada, Flávio, mas, de fato, eu que agradeço, né? A gente que está em dois campos, na verdade, né? Na produção de conhecimento e também no ativismo político a favor da vida das mulheres e da mudança societária, da justiça social. A gente quer esses espaços em que a gente possa dialogar, trazer, enfim, o pensamento da gente, aquilo que a gente consegue elaborar, não é? E compartilhar. Eu acho que esse é o sentido da produção de conhecimento, né? É de fato compartilhar. Então, é muito bom e a gente é que tem que agradecer esses convites. E com o NER, não é a primeira vez que eu estou com vocês e fico muito feliz de estar aqui mais uma vez. Bom, eu sou muito falante, vou tentar me concentrar para não exagerar aqui no tempo, vou tentar abreviar, vamos ver se eu consigo, hein? Isso é um desafio para mim. Bom, eu, em primeiro lugar, depois de agradecer, eu queria dar uma boa notícia, porque faz tanto tempo que a gente não tem, não é? Acho que faz bem uns 4 anos que a gente não tem boas notícias. Eu não sei se vocês acompanharam, mas saíram 2 pesquisas na Folha, do Datafolha, né, da Folha de São Paulo, uma delas sobre a esquerda no Brasil, indicando um certo crescimento desse campo da esquerda, né, que não quer dizer nem diretamente, nem perspectiva socialista ou muito menos comunista, mas desse campo, desse grande campo que a gente pode chamar de esquerda,
né, que seria o campo antagônico à direita, que é mais fácil a gente identificar assim, pelo antagonismo com a direita. Então, quer dizer, pessoas que são mais democráticas, mais liberais em termos dos comportamentos e tal. Então, isso foi uma primeira pesquisa. E uma segunda foi especificamente sobre a questão da possibilidade das mulheres brasileiras terem acesso a um procedimento de interrupção da gravidez, o aborto. E também, nesse campo, há uma liberalização, quer dizer, a sociedade está mais aberta. É difícil que se definam por uma ampliação maior dessa possibilidade legalmente e tal, mas a maioria quer que se mantenha os permissivos legais que a gente tem, né, que são apenas 3, e também, aí sim, uma grande maioria que não quer as mulheres presas por recorrerem ao aborto. Então, são 2 notícias, esperemos que as pesquisas sejam, enfim, tratadas adequadamente, que a gente possa confiar nelas e que elas indiquem, então, alguma mexida, né, nessa nossa sociedade tão conservadora. Então, isso. E hoje também, pela manhã, eu estive numa outra live em que foram apresentadas as campanhas, as campanhas que afinal, conseguiram seus objetivos, né? Conseguiram conquistas nesse campo dos direitos reprodutivos, que foram companheiras falando sobre o processo do México, da Argentina e da Colômbia, né, em que houve uma liberalização, de fato, do acesso das mulheres ao abortamento. Eu, como ativista feminista de muito tempo, eu digo que nós somos as jurássicas do feminismo, então, lutando por isso sempre, para mim, é muito bom ver, né, que a gente tem conquistas, mas, como lembrou uma das participantes, essas conquistas nunca estão totalmente asseguradas. E eu até comentei que nós, do Brasil, podemos, mais do que ninguém na América Latina, dizer isso, depois de ter tido, me desculpe, 12 anos aí de e até mais, quer dizer, mesmo anteriormente, governos democráticos, governos de respeito às instituições democráticas, temos esse desastre total que tem sido esse desgoverno, que isso, na verdade, não é o governo, e agora, há pouco tempo, esses dias saíram matérias mostrando que quem deveria estar governando, na verdade, está andando, promovendo motociatas, enfim, fazendo outras coisas que não aquilo que seria, de fato, seu trabalho, né? Então, a gente pode ter essas voltas, né? Então, a gente sempre temos que estar alertas, né? Porque a gente pode perder as conquistas que a gente obteve, né? Então, mais para dar umas boas notícias aí, acho que a gente está precisando delas. Bom, para hoje à noite, eu falei com a Flávia, que vocês me deram muito trabalho, porque eu fiquei imaginando, bom, o que eu poderia falar assim de mais novo, de diferente, nesse campo dessas relações, que são relações muito complexas, entre feminismos, no plural, e religiões, que no meu caso eu coloco no singular, porque trabalho mais mesmo com o catolicismo. Mas esse campo de gênero, dos feminismos e da religião ou das religiões, o que eu poderia trazer assim, de mais novo para vocês? E aí, finalmente, eu falei com a Flávia que a minha ideia foi trazer
a última pesquisa realizada pelo GREPO, que é o grupo de pesquisa que eu lidero na PUC de São Paulo, Gênero, Religião e Política, e que tem feito pesquisas nos últimos anos, coletivamente, e aí eu achei que seria interessante trazer, porque a última pesquisa que nós finalizamos de alguma maneira, o bom de pesquisa é que a gente nunca termina, né? Porque ela sempre nos joga novas questões, nos provoca, nos instiga para continuar pesquisando. Então, mas ela trabalha com temas muito atuais, porque ela trabalhou a questão da ideologia de gênero no catolicismo, especificamente, e aí chegamos a trabalhar a questão da formação de uma direita cristã, daquilo que na pesquisa a gente chamou de uma direita cristã. Então, eu pensei em trazer para vocês alguns elementos dessa pesquisa e também um adendo assim, que eu acho que é interessante para todo mundo que está no mundo acadêmico, e especialmente quem está em fase seja de graduação, de mestrado, doutorado, que é muito rapidamente, muito esquematicamente, na verdade, o processo de desenvolvimento da pesquisa pelo GREPO, que eu acho que é um processo, não é o único, felizmente, mas que eu acho que é um processo interessante, né? Não é modelo de forma nenhuma, mas que sempre pode inspirar, né, outros grupos de pesquisa. Bom, então, isso dito, então, algumas coisas sobre a pesquisa. Então, vou falar um pouco sobre os achados da pesquisa, os resultados, algumas curiosidades até. O objeto, então, da pesquisa é a questão de gênero, na Igreja Católica, o tratamento do gênero como ideologia na Igreja Católica, e nós focamos a pesquisa em duas figuras católicas. O Papa Francisco, que dispensa apresentações, não é? Suponho, e uma figura de um sacerdote católico, que é o padre Paulo Ricardo, que é muito ativo nas redes sociais. Mas eu queria iniciar contando um pouco dos procedimentos da pesquisa. O GREPO tem desenvolvido pesquisas coletivamente. Sempre o GREPO ele é composto por integrantes da pós-graduação da PUC São Paulo, e, em geral, orientando as minhas orientandos, que trabalham o tema, se interessam pelo tema, e também por alguma ex-aluna, ex-aluno que se mantenha assim, ativa no GREPO, e também, inclusive, às vezes, alunos ou alunas de fora da PUC, mas que vêm participar também. E sempre com pesquisadoras externas, que são vice-líderes de pesquisa, que trabalham como pesquisadoras junto do GREPO e comigo. Então, mas a gente propõe um objeto de pesquisa a ser desenvolvido por todo o grupo, né? O que é um desafio, né? Porque, enfim, a gente tem que acertar muitas coisas para trabalhar junto, mas eu acho que o resultado é um resultado muito, muito legal pelos próprios procedimentos que uma pesquisa coletiva exige, né? Então, o que nós fazemos, assim, um pouco como etapas? A gente, primeiro, claro, aquilo que é da pesquisa, de toda a pesquisa, além do estado da arte, uma busca bibliográfica, que aí nos permite ter um panorama do que existe, né, sobre aquele objeto,
não é? Então, que a gente costuma chamar de estado da arte, ou estado da questão, e a gente faz, então, uma aproximação coletiva dessa bibliografia e discutimos textos, selecionamos conceitos que vão ser fundamentais para se tratar aquele objeto, e aí, às vezes, a gente, em geral, a gente faz um pouco de divisão de tarefas, alguém apresenta um texto, outro apresenta outro texto, e discutimos, né, em comum esses textos e esses conceitos que são aí conceitos teóricos, analíticos, necessários para o desenvolvimento da pesquisa. Depois fazemos reuniões em que, bom, aí começamos a pesquisa, a busca dos dados empíricos, discutimos o que vai ser aí o material empírico com o qual a gente vai trabalhar, que nem sempre é de campo, né? No caso aqui não foi bibliografia, né? Documentos do Vaticano e redes sociais, mídias sociais, no caso do padre Paulo Ricardo. E, bom, a gente define isso, divide tarefas, e depois a gente, em reuniões, a gente vai discutindo aquilo que vai vindo do campo, né, chamando assim, que vem desses dossiês empíricos que a gente vai construindo, e vamos, então, juntas e juntos, vamos analisando os dados que vão chegando, iluminados pelos conceitos, né, pelas questões teóricas que foram colocadas. Então, e é muito legal, porque eu sempre digo que eu gosto mais da pesquisa do que da religião, porque a religião, quer dizer, no caso católico, trabalha com dogmas, com definições que não podem nem ser discutidas, né? E a ciência é o campo da interrogação constante. A pesquisa só se desenvolve se a gente tem uma boa pergunta. Senão, se a gente, de antemão, que, aliás, é um pecado que, já que estamos falando de religião, é um pecado que muita gente comete no início da carreira acadêmica, quando está fazendo TCC, quando está fazendo a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, que é começar a pesquisa com a certeza. Então, você vai ler o projeto e fala, não, mas aqui não tem uma hipótese, você não tem uma pergunta, você tem a certeza. Então, se já é uma certeza, para que pesquisar? A pesquisa não, a ciência, ela exige a dúvida. Ela exige a dúvida. Sem dúvida, ela não se faz, sem interrogação. Então, eu gosto, porque ela provoca, ela desafia, ela instiga. E o bom é que você, à medida, como eu disse antes, quando você termina cheia de interrogações, né, com um objeto trabalhado, que deve ser bem trabalhado para servir de referência para quem vai continuar, vai trabalhar também esse objeto de outros ângulos, ou com outros a partir de outras ferramentas analíticas, metodológicas, ou do campo empírico, mas que pode ter como base, como referência, a pesquisa que foi terminada. Só que ela termina com a possibilidade de continuar com novas interrogações. Então, isso é maravilhoso, porque a gente chega na idade em que eu estou, podendo continuar a trabalhar, podendo continuar a pesquisar, porque isso não acaba. Nessas interrogações, o ser humano é interrogante, né? É interrogante. Isso é muito legal, isso é muito bom e é nosso, né? Como seres humanos. Bom, não vou contar casos, senão o tempo passa. Uma coisa que eu queria falar ainda sobre esses procedimentos de pesquisa do GRECO é que, no correr da pesquisa, a gente vai descobrindo que a gente tem que fazer rearranjos, a gente tem que às vezes, desviar o curso da pesquisa, digamos, desviar ou pegar um atalho, ou fazer algumas... buscar novas estratégias de pesquisa,
como nos aconteceu no início da pesquisa. A única figura a ser pesquisada seria a do Papa Francisco. Mas no percurso da pesquisa, a gente descobriu o padre Paulo Ricardo e considerou que era necessário para o desenvolvimento da pesquisa ter essa figura também pesquisada. Mas isso foi a pesquisa que nos deu, a gente não tinha de antemão. Isso é muito importante para quem faz pesquisa e para quem está se iniciando nesse desafio, né, de elaborar conhecimento, de criar conhecimento pela pesquisa, que eu diria, ser aberta, né, à possibilidade de dar novos rumos à pesquisa, não ter medo disso, né, porque muitas vezes isso é necessário no correr da pesquisa, como foi para nós, como acabei de dizer. E também porque, no campo analítico, as novas bibliografias que a gente vai incorporando, que a gente vai lendo, elas vão dando outros insights para a gente, vão apresentando outros conceitos, né? E, às vezes, terminologias que nos provocam. Então, a gente está sempre nesse... Quer dizer, a gente não está num caminho que é um caminho plano, que você definiu, não é como pegar aí São Paulo, Campinas, pega a estrada e vai embora, chegou, né? Não, a pesquisa não é assim, né? Então, bom, eu acho que isso é o que nos provoca muito. Bom, então agora vou entrar na pesquisa, eu vou ser bem esquemática para não ocupar demais o tempo, e já falo com vocês que nós estamos finalizando um e-book que traz, inclusive, as ideias, aquilo que eu vou expor aqui para vocês, está no início do e-book, porque ele é a transcrição do seminário internacional que a gente fez no final de março, início de abril. Eu acredito que alguns de vocês estiveram nesse seminário, e que foi exatamente para discutir com pesquisadoras, 2 pesquisadoras e um pesquisador, e também com o público presente, o estágio da pesquisa em que a gente estava. Quem esteve conosco quer dizer, tendo lido uma prévia, né, de onde estávamos com a pesquisa, foram a Maria das Dores Campos Machado, pesquisadora do Rio de Janeiro, e a Flávia Biroli, que é pesquisadora na área de política. A Maria das Dores é socióloga e a Flávia Biroli, que é doutora em política, né, em ciência política, e Juan Marco Baglioni, que é um pesquisador argentino e que trabalha essas questões de gênero, tem muitos textos publicados em espanhol e em inglês. A Flávia também tem muitas publicações, assim como a Dodora. Então, os 3 ou as 3 foram nossas convidadas para fazer uma fala inicial, a partir da qual, então, houve todo um debate. Então, vai sair, logo deve sair um e-book com todas essas contribuições, inclusive com isso que eu vou apresentar aqui muito esquematicamente, e que, bom, vocês poderão ter acesso depois de uma forma talvez mais desenvolvida, tá bem? Que não quero tirar o tempo do debate, da conversa, do diálogo, porque é assim que a gente constrói conhecimento, né? É conversando, dialogando, trocando, discutindo, discordando, não é assim que a gente pode, de fato, elaborar conhecimento. Muito bem, então, a pesquisa do GREPO se situa exatamente naquilo que é a temática que vocês colocaram para hoje, que é esse campo da discussão de gênero, de feminismos, né, no plural, e religião, né, ou religiões, poderia ser, mas no nosso caso é de fato religião, que é apenas o catolicismo. E
o objeto, como eu falei com vocês, é o tratamento católico de gênero como uma ideologia e quer dizer, numa direção condenatória do gênero, né? Então, a interrogação que a gente tinha era inicial: como é que esse termo, que um pesquisador que nós trabalhamos, o Rogério Diniz Junqueira, trata como sintagma, nomeia como um sintagma, a ideologia de gênero é um dispositivo retórico para a mobilização política, né? E esse dispositivo retórico para mobilizar politicamente, ele se originou no catolicismo americano, e a época da reunião internacional da ONU sobre as mulheres, que foi em Beijing, né, em 1995, e foi a partir daí que ele se espraiou, né, por outros campos religiosos, por outras searas religiosas, e também para a sociedade, e que a gente poderia sintetizar dizendo: ele se tornou, quer dizer, ele foi apropriado por aquilo que nós chamamos na pesquisa a direita cristã, porque são setores conservadores ou neoconservadores católicos e evangélicos no campo protestante, e depois ele foi apropriado também pela direita, digamos, secular, né? Quer dizer, hoje encontra-se a ideologia de gênero, ela é invocada em N espaços da sociedade, inclusive muito fortemente no campo da educação, não é? Com toda essa disputa se pode ou não se pode ter questões de gênero trabalhadas nas escolas, né? E por que sim, por que não, etc. Então, há uma direita religiosa e uma direita política, uma direita secular, que se apropriou desse construto que teve origem no catolicismo, que é exatamente essa nomeação e essa compreensão do gênero como ideologia. E aí a nossa interrogação, ela foi no sentido de nos perguntarmos como é que se deu esse processo. Quer dizer, como é que um termo e uma compreensão, de fato, né, que se originou num campo religioso específico, como é que ele se espraiou para outras áreas, né? Para um outro grupo religioso, digamos assim, dentro do cristianismo, e para a sociedade, né? Como é que politicamente ele ganhou corpo, né? E passou a ser acionado por uma direita política. Então, a nossa pergunta era um pouco sobre esse processo, né? Como é que ele se deu, como é que a ideologia de gênero não ficou restrita ao campo católico, mas foi apropriada e retrabalhada, né, de diversas formas. Bom, então, com que material empírico nós decidimos buscar esse processo? Por um lado, em documentos do Papa Francisco, em cartas, em falas, enfim, documentos papais que a gente encontra no site do Vaticano, que traziam o termo ideologia de gênero. E aí, daqui a pouco, eu vou dizer o que encontramos e o que não encontramos ao fazer essa pesquisa. E a mídia, o padre Paulo Ricardo, que nós encontramos, então, nas mídias sociais, com um ativismo político
político-religioso muito forte em blogs, em sites e por aí. E então, quer dizer, foi no correr da pesquisa que nós reconhecemos nessa figura do padre Paulo Ricardo um divulgador da ideologia de gênero e um representante desse conservadorismo católico, né? Com um forte ativismo midiático em YouTube e tudo mais. Com que método nós abordamos esses dois conjuntos de dossiês que construímos para a pesquisa? Nós fomos buscar uma análise sociológica do discurso, porque para acessar o discurso há vários caminhos metodológicos, não é? E alguns vão mais na direção da linguística, da semiótica, mas nós buscamos o caminho da sociologia. Então, uma análise de discurso sociológica, né, com autoras que nos embasaram para chegar lá. O que quer dizer fazer uma análise sociológica do discurso? Fazer uma análise textual, mas uma análise textual que busca e que situa o texto no seu contexto. Quer dizer, não só quem fala, não só o que fala, mas quando fala, para quem fala, com quem fala. Então, cercar o discurso do seu contexto, porque o contexto diz muito, né, do discurso, porque ele tem um direcionamento e então saber em que ocasião, né, o que estava acontecendo politicamente naquele momento em que esse discurso aparece. Então, é esse contexto maior que nós fomos buscar. Então, essa análise ela busca compreender como os discursos como produto social, né? Respondendo e correspondendo a um contexto para além do próprio texto, né? Que é também uma das questões que nós discutimos, quer dizer, qual é o contexto maior? Aí, numa pergunta específica da pesquisa, qual é o contexto que, de alguma maneira, formata, permite que seja construída a ideologia de gênero, né? Qual é esse contexto que um contexto social, contexto político, que permite a emergência, né, do gênero tratado como ideologia e apropriado pela direita religiosa e pela direita política, não é? Então, esse dossiê tem 12 documentos e o acesso às mídias do padre Paulo Ricardo tem uma diversidade muito grande e foi muitíssimo bem trabalhado pela Olívia Bandeira, que é pesquisadora sênior, que está conosco, e por companheiros do GREPO, que também são mais expertos do que eu, pelo menos, para adentrar essas mídias sociais contemporâneas, né? Bom, algo que nos chamou a atenção quando lemos os documentos do Papa Francisco, que foi a parte que eu trabalhei mais, foi que a gente não encontrava ideologia de gênero em português nos textos. E era isso o objeto da pesquisa, né? Mas a gente encontrou gênero, e gênero tratado como ideologia. Mas como? Tratado em inglês, como gender, theory of gender. Então, mas não especificamente como ideologia de gênero. E o que nos fez pensar, então, como a empiria, né, o dossiê empírico, nos provocou a pensar e a colocar uma hipótese. Porque o Papa Francisco tem um discurso sobre
crítico da colonização da América Latina, né, pelas grandes potências, ou pela grande potência até agora, né, mudando, felizmente, mas, bom, que são os Estados Unidos. Bom, e ele tem uma crítica a isso, que ele coloca no campo da crítica ao domínio, à exploração, né, que são, enfim, trabalhados por um campo não da direita, mas da esquerda. Então, ele coloca aí como uma crítica ao colonialismo. Né? Hoje existem os estudos decoloniais, existe um artigo sobre isso naquela revista Gender and Religion, que está... ela foi traduzida pela SPW, está em espanhol, se não me engano, ou espanhol e português, que é excelente, muito boa. São textos que trabalham isso, a questão de gênero e religião, né? Bom, então, qual foi a hipótese, qual foi a interrogação que isso nos colocou? Foi de que esse uso do termo em inglês indicaria exatamente, quereria indicar, estaria colocado para indicar essa como subordinação, né, latino-americana, no caso, lembre-se de que o Papa Francisco é argentino, não é? Então, que seria uma forma de subordinação aos Estados Unidos, né? Uma vez que há uma acusação de que tudo isso que diz respeito ao gênero nos foi legado pelos Estados Unidos. De fato, o início está lá, não é? Mas a gente se apropria e o refaz de acordo com o nosso contexto. Não? Mas, então, uma crítica, né, de uma certa da submissão que haveria àquilo que é produzido nos Estados Unidos. Né? E como o Papa Francisco faz essa crítica, chamando de uma outra forma de colonização ideológica, então o gênero estaria aí nesse campo, né? E aí, daí, então, marcar gênero no textos em inglês para dizer é de lá que vêm essas ideias, né? Essas ideias que atrapalham tudo por aqui, não é? Bom, então, para ir... uma outra, para adiantar um pouco, um outro elemento assim da pesquisa foi que a gente procurou acompanhar o percurso do conceito, né, da ideia desse construto ideologia de gênero, no caso da Igreja Católica. E a gente encontrou algo bastante interessante, que foi a diferença de tratamento entre o Papa anterior, Bento XVI, e o Papa Francisco. Por quê? Porque são duas figuras cuja biografia é muito distinta. O Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, ele é um intelectual, né? Ele foi professor, inclusive, do Leonardo Boff, teólogo da libertação, que depois o Bento XVI condenou, não é? Contra a qual ele se insurgia e tal. Mas ele é um intelectual. Então, a maneira como ele trabalha o gênero não é como ideologia, né? como depois ela é assumida, mas é na direção de uma preocupação com os riscos sociais e morais que estão presentes no próprio conceito de gênero, nas conceituações de gênero. Né? E então, quer dizer, o desmantelamento que gênero pode provocar. Então, ele trabalha nessa direção. E já o Papa Francisco, ele já vai numa outra direção,
ele era pastoralista, né? Ele foi um pastor na Argentina, trabalhou inclusive em comunidades pobres da Argentina, na Argentina, com uma teologia distinta da teologia da libertação, que foi a teologia do povo. Né? Mas acho que não vai dar tempo para falar sobre isso, mas não tem problema, digamos. Né? Mas o Papa Francisco, ele já vem com um tratamento numa forma ideológica, né? Do gênero como ideologia e num ativismo muito forte, apoiando campanhas antigênero, né? E realmente investindo na condenação do gênero como uma ideologia e como aquilo que destrói a tradicional família monogâmica, heterossexual, que é a figura cristã ideal da família, né? E então provocando a perversão. Estão pensando na Damares? Eu também. Bom, então, o percurso, diríamos, o percurso é um pouco esse, quer dizer, a gente tem lá Beijing, né, o início do ataque fortíssimo nos documentos que saíam de Beijing, as discussões eram fortíssimas no sentido, com a exigência de alguns países de que se retirasse toda a referência a gênero. Então a batalha começa ali, a luta começa ali, e a partir dali, então, essa construção dessa terminologia de ideologia de gênero. E aí, bom, depois vem o Bento XVI investindo no conceito mesmo para mostrar como que ele é disruptivo da sociedade organizada dessa forma, né, que é considerada a forma ideal dela se organizar. Depois o Papa Francisco, e aí esse investimento forte nas campanhas antigênero, que tem várias formas e tal, né? Com mirros, no te metas, né? Não se meta com meus filhos, minhas filhas, quer dizer, não lhes ensine a serem homossexuais, né? Essa ideia do com mirros, no te metas, e então gênero, então, como ideologia sendo apropriado por aquilo que nós chamamos a direita cristã, que depois foi discutido no seminário, e pela direita social, pela direita política. E está aí esse desgoverno que não nos deixa mentir de como essa construção do gênero como ideologia ela serve a este desgoverno que, enfim, tanto no campo da educação como das políticas públicas em geral, e muito especialmente em relação aos direitos, aquilo que ficou cunhado como direitos sexuais, direitos reprodutivos, com agora uma última informação de hoje, que vem uma tentativa desse desgoverno de obrigar, no caso do estupro, de ter que provar alguma coisa nessa direção. Eu não me lembro exatamente agora, mas é alguma coisa nessa direção. Quer dizer, quando uma mulher está grávida como resultante de um estupro, que ela tenha que provar, é alguma medida nessa direção. Não é exatamente isso, mas é alguma medida nessa direção. Então, todo esse ataque aos direitos sexuais, aos direitos reprodutivos, à liberdade de se realizar a sexualidade e a autonomia sobre a própria corporeidade, né? Bom, então, eu acho que eu vou só falar. Bom, há uma coisa importante da pesquisa, é que nesse percurso, o que nós reconhecemos? Que a ideologia de gênero, ela não foi só apropriada pela direita política, mas ela se tornou pauta de Estado, que foi o que eu acabei de dizer. Quer dizer, a Damares, a ministra, que deveria ser uma ministra dos direitos das mulheres, é, na verdade, uma ministra contra os direitos das mulheres, numa agenda
que é uma agenda deste desgoverno que nós temos aí e que, bom, a gente espera que mude em outubro, né? A grande expectativa que a gente tem é que, de fato, mude, né? A partir do ano que vem tenhamos outro cenário, né? Bom, então eu não queria deixar de falar isso, quer dizer, como é que se transformou em pauta de Estado, que isso foi também alguma coisa que a gente acompanhou, que a gente chegou na pesquisa, quer dizer, esse trajeto, esse desenvolvimento que levou, esse caminho que levou a questão de gênero a se tornar negativamente pauta de Estado, negativamente como ideologia, então é como que, digamos, a culminância desse caminho, né, desde lá 95. E aí eu queria, vou falar só de um achado da pesquisa, que para nós é uma pergunta, né, e que a gente colocou também no seminário, né, e que provocou também as pessoas no seminário, que foi uma pergunta que nós nos fizemos sobre se a gente poderia dizer que existe um feminismo conservador, e se é adequado chamá-lo assim. Porque o feminismo em si, ele é o oposto do conservadorismo, por todas as suas pautas, por sua agenda. Ou os feminismos são assim, né? Sempre no plural. Mas quer dizer, há uma movimentação, uma mobilização, especialmente no campo católico, mas não só, mas especialmente no campo católico, que não é de agora, né? E que vem nessa direção de dizer, bom, nós também defendemos os direitos das mulheres e tal, desde que dentro desse enquadramento que é o enquadramento da tradição religiosa. Então, nós ficamos, ao final, com essa grande pergunta. Afinal, a gente pode cunhar como feminismo conservador aquilo que é defendido e colocado como pauta, né, em relação às mulheres, no caso, aí, dentro do catolicismo? E aí eu deixo vocês com essa pergunta, que já passei muito do tempo que eu queria ocupar, para que a gente tenha mais tempo de troca, de diálogo, de perguntas, de comentários, de discordâncias também, se quiserem, não é? Se houver, né? Que, bom, pode sempre haver, né? E é assim que a gente cresce, né? Muito obrigada pela atenção. Nós que agradecemos, professora, por essa aula, né, por esse debate, um tema tão instigante. A gente sempre buscou aqui nas lives do NER trazer, de fato, os temas da atualidade, que nós estamos produzindo conhecimento na academia, para mostrar, né, para a sociedade que o que nós estamos fazendo envolve diretamente a realidade social de fato, na qual todos e todas estão inseridos. E esse tema que a senhora trouxe hoje, né, nesse tema geral da religião e feminismo, é super importante para a gente entender a atual conjuntura desses, enfim, movimentos religiosos que estão, como a senhora disse, né, transformando o gênero em ideologia. Né? Isso me fez lembrar muito. Pode falar, pode falar. Flávio, se me permite, que eu passei, mas um horizonte também analítico dessa pesquisa é exatamente o neoconservadorismo. Nós adotamos a terminologia do livro que foi publicado exatamente pela pela professora Maria das Dores Campos Machado, a Flávia Biroli e o Juan Marco Vadione, que é sobre, quer dizer, a proposta de entender esse conservadorismo contemporâneo como um neoconservadorismo, né? E a gente discutiu isso, a questão se era uma, quer dizer, se havia avanços ou havia mudanças. Bem legal a discussão, mas isso eu deixo para outro momento. Tá certo. Obrigada, desculpe a interrupção, Imagina. mas era só para dizer que a gente colocou a pesquisa também nesse campo mais amplo, né, que é da interrogação sobre o neoconservadorismo religioso e sociopolítico. Tá certo. Bem, eu queria então convidar, né, o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, no chat, a fazer suas perguntas no chat,
que a gente coloca elas aqui para a professora Maria José responder para nós. Mas eu estava falando inicialmente, viu, professora? Primeiro, né, que assim, tá bem participativo aqui o chat, gente de vários lugares do Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, aqui do Centro-Oeste, né? Várias pessoas da UEG, da UFG, né, a turma aqui do NER, né, do Núcleo de Estudos de Religião. Então, tem um público bem interessante aqui. Então, estou convidando agora o público, né, as pessoas a fazerem as perguntas aqui no chat, para a gente colocar elas para a professora. Mas esse debate seu me fez pensar um pouco aquela discussão que o Weber meio que deixou nas entrelinhas, da discussão sobre as esferas sociais, né? Onde ele vai apresentar, por exemplo, esse enfrentamento da esfera religiosa no mundo moderno com a esfera erótica. Né? E o maravilhoso Weber, aquele não é? texto. Maravilhoso. Pois é. E depois o Flávio Perucci, ele vai também discutir isso. E é interessante, né? Porque o Weber, ele meio que decreta ali, né? Ele vai dizer, olha, inevitavelmente, no mundo contemporâneo, na disputa entre esfera religiosa e erótica, tende a vencer a esfera erótica. Né? Mas eu te pergunto, né? De fato, isso tem se concretizado nesse início do século XXI? Porque alguém falando isso lá no final do XIX, início do XX, né? Então, como que tá hoje isso? Né? Ainda continua assim, né? Na disputa entre esfera religiosa e esfera erótica, está conseguindo ainda vencer a esfera erótica? Eu acho que a nossa grande chance é que ninguém vence o sexo. Não tem como, Flávio, não é? Por mais barreiras que se coloquem, então vejam, e eu me lembro a Rosemarie Muraro, mas eu não consigo recuperar esse texto. Se alguém conseguir, por favor, me mande. Porque ela, uma vez, ela disse isso, quer dizer, que nada é tão revolucionário quanto o sexo. Porque você não controla. Você não controla. E é isso que o Weber diz, não é? Quer dizer, há uma esfera que escapa. Há uma esfera que escapa. Felizmente, felizmente. E eu acho que nós podemos dizer que, por exemplo, com todas as barreiras, todas as proibições, todas as ameaças que existem em torno de mulheres que decidem interromper a sua gravidez, elas continuam abortando. Continuam. Não se consegue, pela proibição, fazer com que não haja, que as mulheres deixem de recorrer, porque elas precisam. E na sua consciência, elas consideram que é o que elas devem fazer naquele momento, na sua consciência ética, moral, né? Na sua capacidade de tomar uma decisão que é feita, digamos, né, dentro de um campo de moralidade e de ética. Né? É assim que elas decidem. As pesquisas mostram que a maioria das mulheres que abortam no Brasil são mães de família, são mães de família e religiosas. Quer dizer, elas não sentem a necessidade de abandonar a religião. Né? Elas o fazem, em grande parte, porque elas têm a consciência de que elas não conseguirão dar conta das crianças, né, de criar bem as crianças. E outras mulheres, porque o seu projeto de vida não inclui mais uma gravidez ou uma gravidez. Então, é um direito da corporeidade. Isso é uma conquista nossa. Né? E eu digo a mesma coisa em relação às expressões de sexualidade. Quer dizer, hoje, você vê a televisão, morre um ator como o Paulo Gustavo e a televisão fala a respeito do seu marido. Seu marido, nomeia assim. Isso é um ganho enorme. Fala da Daniela Mercury e fala da sua esposa. Então, já há como o Foucault dizia, a gente tem que ter condições de possibilidade para que algumas coisas aconteçam. E eu digo para que alguma linguagem seja aceita, alguma narrativa possa ser colocada. Quando a televisão
né? Não estou falando de livros, nem de jornais, mas quando a televisão coloca, né, na possibilidade, no alcance que tem a TV, ela coloca assim, ela chama de esposa, a mulher da Daniela Mercury chama de esposo ou de viúvo ao marido do companheiro do Paulo Gustavo, é porque se percebe que há permeabilidade na sociedade para acolher isso. Ora, isso é uma expressão de livre exercício da própria sexualidade. Quem consegue controlar isso? Quem? Né? Então, acho que o Weber está certíssimo. E a gente o que espera é que só se desenvolva e cresça, né? Para que o mundo seja mais divertido, mais alegre, mais cheio de cores e de possibilidades de realização das pessoas. Porque o que importa é que haja justiça, que a gente combata a desigualdade, que as pessoas possam ser felizes. Obrigado, professora. Bem, tem algumas provocações aqui, né, agora do chat, por conta da sua conferência. Eu vou trazer, então, primeiro aqui a Lídia Freitas, né, que é doutoranda aqui da Antropologia Social da UFG, um comentário dela, e em seguida a questão que combina aqui da Tatiane Vieira, que fez uma questão sobre esse tema do feminismo conservador. Bem, primeiro a Lídia, comentário dela, né? Ela fala, acho complicado falar em feminismo conservador, né? O que constitui os feminismos não é apenas a defesa da igualdade formal, mas uma postura epistemológica crítica à organização masculinista do mundo. Daí, acompanhado desse comentário da Lídia, tem a pergunta da Tatiane Vieira. Ela pergunta, como seria um feminismo conservador? Seria a mesma palavra feminismo a ser utilizada? Então, não, eu acho que a Lídia tem razão, quer dizer, foi o que eu disse, que o feminismo, ele traz, os feminismos trazem uma agenda de mudança, de transformação da sociedade e uma proposta societária, civilizatória, de uma outra forma de se organizar o mundo, as sociedades. Então, o feminismo não pode ser conservador, não é? É uma contradição em termos, eu concordo. Agora, como é que a gente chegou nisso? Então, o que a gente reconhece aí dentro do catolicismo? Certas expressões, certas figuras mesmo, certas mulheres e teólogas e outras que assumem e dizem assumir a defesa dos direitos das mulheres e essa grande pauta, né, da necessidade de mudança das relações, mas dentro de um horizonte que é o horizonte de manutenção daquilo que é a tradição católica ou cristã em relação à possibilidade das relações entre mulheres e homens. Primeiro, a não admissibilidade dessa possibilidade de várias realizações, né, da sexualidade humana, e não unicamente na heteronormatividade, na heterossexualidade. E então, o que propõe? A manutenção dessa heteronormatividade dentro de um conceito de complementaridade, quer dizer, são diferentes. E aí, o feminismo da diferença, ele, de alguma forma, ele carrega algumas coisas disso. Há um texto que, se não me engano, é de 92, é do primeiro número da revista feminista, e vai me passar o nome da pesquisadora, mas é um texto ao qual sempre eu volto e sempre falo, sempre indico para se ler, que é uma discussão que ela tem, eu vou me esquecer o nome dela, mas ela tem uma discussão com a Rosiska. A Rosiska havia publicado um livro sobre o feminismo da diferença, né, na linha do feminismo da diferença, quer dizer, há uma diferença radical, e aí, bom, é a ideia da complementaridade. E aí
Ai, como é o nome? Bila Sorge. A Bila Sorge, que é uma pesquisadora do Rio, a Rosisca também é do Rio, a Bila Sorge, então, vem e discute o livro da Rosisca nessa direção, de dizer, bom, se a gente não desconstrói esse tipo de compreensão, né, dessa diferença radical, a gente fica na linha da complementaridade. Então, esse é o feminismo conservador, né? Que eu concordo com vocês, e a gente também, na pesquisa e no seminário, a gente colocou como uma pergunta: seria possível nomear assim, mas como nomear? Né? Então, bom, é isso. Obrigado, professora. Eu vou trazer agora uma questão, bem, antes só complementando, né, porque daí a Lídia ela diz o seguinte, né, talvez a questão não seja o surgimento de um feminismo conservador, mas a incorporação de alguns pressupostos dos feminismos na sociedade em geral, né, ela complementando aqui o comentário dela. Mas agora eu queria trazer a pergunta do Silvério Pessoa que acabou de defender, acabou não, né, já faz um tempinho que a gente acha que ainda é recente, né, uma tese sobre o padre Fábio de Mello, viu? Do altar ao palco. Bem interessante a tese do Silvério, lá da Unicap. E ele pergunta, né, professora, estamos em uma nova dinâmica social na qual vamos chegar em uma teologia feminista? E aqui citando a Ivone Gebara, né? Olha, Silvério, a teologia feminista já existe, né, de muito tempo. O meu encontro com essa teologia, esses dias eu me lembrava disso, foi em 1985, com o primeiro volume de uma revista importantíssima para quem trabalha no campo de religião, que é a revista Concilium, que atualmente mudou, houve inclusive um conflito muito grande com as teólogas feministas em torno da revista. Em 1985, não, desculpe, em 1980, já estou adiantando 5 anos, em 1980, eu cheguei a São Paulo para fazer meu mestrado, meu orientador era o Cândido Procópio Ferreira de Camargo, sociólogo brasileiro do SEBRAP. E aí o Procópio falou para mim, você tem que ler esse número da Concílio. O que era esse número da Concílio? Era um número de teologia feminista. Foi meu primeiro contato com uma teologia feminista escrita e tal. E 1980 isso. E eu sempre me lembro de um artigo que tinha esse título: Pode um Deus homem salvar as mulheres? Era o título provocativo do texto. E os textos eram basicamente de americanas, né? Porque foi muito lá, muito pouco, menos na Europa, mas também de teólogas europeias e americanas, que escreviam aí textos que foram, para mim, assim, uma maravilha, porque me descortinaram essa crítica interna à doutrina, a teologia cristã, católica, cristã, e a forma como essa instituição, Igreja Católica, se organiza, sendo excludente de nós mulheres, totalmente. Né? Totalmente. Bom, e aí, então, essa teologia feminista, Silvério, ela vem sendo escrita há muito tempo. Né? E há precursoras disso. Mas, enfim, vamos ficar lá no marco dos anos 80, que é o que eu tenho, né? Mas eu acho que há livros anteriores a 80, de teólogas feministas, ainda não brasileiras nem latino-americanas nessa ocasião. E eu tinha uma biblioteca lá em São Paulo, quando estava lá antes da pandemia, e uma prateleira de cima e embaixo, assim, que eram umas estantes de parede inteira, e uma das prateleiras era inteira de teologia feminista. O que acontece com a teologia feminista é que ela é uma teologia que é colocada à margem daquilo que é chamado teologia. Eu, ultimamente, até fiz uma provocação, até em Católicas pelo Direito de Decidir, que eu
participo de católicas, fundei e continuo em católicas, e havia houve uma proposta de um café, que a gente chamava de café feminista, uma coisa assim, e era de teologia feminista. E aí eu falei, por que adjetivar? Porque na medida em que você adjetiva, você arremete a uma outra que seria a teologia. Quer dizer, existe a teologia, claro, dos homens, e existe uma que é adjetivada. Então, é a teologia negra, é a teologia queer, é a teologia feminista, né? Então, essa teologia, ela não se torna interlocutora para os grandes teólogos. Nunca foi. Nunca foi. Eu, inclusive, discutia com os teólogos da libertação para dizer para eles, que eram os mais progressistas, porque escreviam um livro e pediam a uma teóloga que fizesse um capítulo. Colocam a mesa e uma teóloga para falar como mulher teóloga. Mas debruçar-se sobre essa teologia feminista, ler os livros, discutir essa teologia, isso não se dá, né? Então, ela é uma teologia que fica, de alguma maneira, marginal a uma grande teologia, que é a teologia dos homens, né? Escrita pelos homens. Teólogas católicas, teólogas feministas cristãs, inclusive a própria Ivone, né, dizem, bom, não nos interessa esse diálogo, essa interlocução, nós não precisamos deles para dar aval à nossa teologia. A gente faz, escreve, elabora, constrói e põe no mundo, né? Mas essa teologia ela já tem uma consistência, né, de uma elaboração teológica com um acervo, né, muito grande de produção, né? Então, ela já está aí. Professor, agora eu vou propor um bloquinho de questões para a gente ir fechando, pode ser? Pode, então, claro. Vou começar aqui um pouco assim, ó. Vou começar com as perguntas da Thaís Costa. A Thaís perguntou o seguinte, ela disse que a senhora falou sobre o catolicismo, né? E ela ficou pensando sobre o caso dos evangélicos. Ela diz, eu nasci na Assembleia de Deus e lembro que no final da infância, para adolescência, as revistas de EBD traziam lições sobre ideologia de gênero. Daí a pergunta dela é, na pré-campanha de Bolsonaro, isso se intensificou na minha reflexão e é mais para a esfera de soluções, né? Daí a pergunta é, como dialogar com essas esferas conservadoras? É possível combater esse discurso? Então essa é a primeira pergunta. Isso me fez lembrar essa pesquisa que saiu essa semana sobre os evangélicos, mostrando que tanto a perspectiva de direita como de esquerda, elas estão pareadas, né, no campo evangélico, que demonstra mais uma vez a tese da Dodora, né, de que a base é bem menos conservadora do que as lideranças evangélicas, né? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é da Lídia. A Lídia, ela pergunta... Vou pegar uma caneta que eu me esqueci de trazer. Você quer responder uma por uma? Não tem problema, não. Tá, posso responder? Posso responder, mas já peguei que estava aqui pertinho. Não, mas, Thaís, você já está discutindo isso, já está encontrando maneiras de dialogar. Quer dizer, à medida em que a gente, em que há produções sobre gênero e que no campo das religiões há produções de teologias, né, e propostas, né, pastoralistas também, que consideram gênero, que estão... Eu acho que já é uma forma de colocar a possibilidade de diálogo. Agora, você só dialoga com quem é capaz de dialogar. Então, na minha experiência, inclusive de católicas, você não consegue dialogar com pessoas, com grupos que são totalmente refratários a qualquer possibilidade de repensar o próprio pensamento.
né? Eu sempre cito, já devo ter falado para vocês em outra ocasião, o Foucault, que fala da necessidade da gente desregrar o pensamento. Que se a gente não está disposta a colocar questões para o próprio pensamento, a gente não muda, né? E eu acho que há grupos e pessoas que são absolutamente refratárias a qualquer possibilidade de repensar-se, né? De repensar o que pensa. E aí é impossível dialogar. E eu digo, em católicas, a gente tem uma definição institucional, política, quando nós somos chamadas para qualquer evento em que se coloca alguém absolutamente contrário às nossas propostas, às nossas agendas, muito particularmente a questão do aborto, e que é alguém que está nesse campo, na luta contra, né, nós recusamos. Nós recusamos, porque não há permeabilidade, então não pode haver diálogo, né? Agora, quando há possibilidade de diálogo, é muito bom, porque aí a gente também se repensa. Agora mesmo, há pouco tempo, né, quando houve na Colômbia a decisão sobre a possibilidade, a liberação, né, do aborto, foi definido que são 24 semanas, até 24 semanas. A gente só tinha até 12 semanas. Isso nos fez repensar muita coisa, nos fez pensar muita coisa, né? Quer dizer, a gente mesmo fica pensando, bom, são 12, são 24, então a gente está constantemente pensando e repensando aquilo que a gente propõe, as nossas agendas, né? Agora, quem é impermeável, aí não há diálogo. Eu acho que não há possibilidade de diálogo. Bem, a próxima questão, então, da Lídia. Ela pergunta se a senhora acredita que o repertório conservador da ideologia de gênero pode estar caminhando para um esgotamento, né? Será que ele terá, enfim, essas eleições o mesmo peso que teve em 2018? Olha, Lídia, a última questão que você coloca, se vai ter o mesmo peso, eu acredito que não. Eu acredito que não, porque eu acho que hoje há outras questões que estão colocadas aí muito fortemente, né? Então, você tem a questão da fome, você tem as questões econômicas, essa inflação que está nos destruindo, 30 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Então, você tem questões muito prementes. Toda a problemática trazida pela guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Todo o problema que isso traz para o mundo todo ocidental e também para toda a parte do Oriente, você tem a questão climática, né? Então, há questões que estão colocadas aí e que eu acho que se sobrepõem de alguma maneira a toda essa problemática da ideologia de gênero. Ela vai aparecer, como também vai aparecer o aborto, deve aparecer, porque candidatas e candidatos, eu falava isso numa live outro dia, deveriam se posicionar sobre essas questões, deveriam ter posição, né? E nada de ficar dizendo uma coisa um dia e todo mundo dizendo, isso vai te fazer perder voto, diga outra coisa, mas enfrentar também essas questões, né? Mas eu acho que elas não vão ter o mesmo lugar que tiveram em 2018. Mas é como eu penso, né? Não tenho dados assim outros para dizer. Se há um esgotamento, eu acredito que não tão cedo. Por quê? Porque uma das coisas que a gente trabalha também na pesquisa é a transnacionalidade dessas campanhas e desses movimentos. Isso não é essa história da ideologia de gênero, não é própria da América Latina, né? Ela tem suas ramificações na Europa, nos Estados Unidos, então, e há muito recurso colocado nisso. Então, essa transnacionalidade, ela dá muita força a isso. Então, eu acho que não há no horizonte ainda um esgotamento. Esperemos que haja proximamente, né? Mas acho que não neste momento eu não vejo.
Professora, tem mais 3 perguntas aqui, vou fazer uma por uma então. Acho que está indo bem nesse esquema, a gente continua. Mas eu vou pular aqui para a da Júlia Helena. Ela pergunta o seguinte para a senhora. Na sua concepção, quais são os principais problemas provocados no cenário acadêmico e até no âmbito familiar que o conceito de ideologia de gênero provoca? Pergunta da Júlia Helena. Eu acho que um dos efeitos, Júlia, é um efeito absolutamente perverso, não no sentido weberiano, um efeito cruel, um efeito cruel, que é impossibilitar as pessoas de realizarem, de expressarem aquilo que a sua sexualidade lhes diz. Quer dizer, quando pai, mãe expulsa de casa uma transexual, um gay, uma mulher lésbica, por elas haver expressado essa sua sexualidade, isso é um efeito perverso da ideologia de gênero. O Brasil é um dos países do mundo que mais matam transexuais, travestis. Esse assassinato, esse grau de homicídio, de violência, ele é devido não só, né, porque é uma questão muito complexa, mas a ideologia de gênero está aí, para dizer que esses comportamentos são inadmissíveis, né, e resultam de uma compreensão errônea daquilo que é a verdadeira natureza humana dada pela divindade, dada por Deus, né, que está expressa na constituição da humanidade como dividida em mulheres e homens e ponto final, sem nenhuma outra possibilidade. Então, eu acho que um dos efeitos é essa perversidade, essa crueldade que leva a suicídio, né? Quantos jovens, adolescentes que não são heterossexuais se suicidam pela impossibilidade de realização tranquila da sua sexualidade, e as mulheres que morrem pelo abortamento clandestino, né? Então, é morte, violência, crueldade. Eu acho que esses são os efeitos. E na academia, bom, proibições, né? Tentativas de proibição, porque a gente não se deixa proibir, somos rebeldes. Ok, então a próxima pergunta também é um pouco nesse tema aí das proibições. Eu vou vir aqui agora para a pergunta da Flávia. Aliás, professor, além das perguntas, está tendo um debate aqui, as pessoas estão se perguntando também no chat. A Lídia perguntou para a Thaís das informações sobre os documentos que ela anunciou aqui no chat. Depois, é importante que vocês aproveitem aqui, gente, que nós estamos indo ao vivo, troquem figurinhas, né, para vocês irem pensando o tema. Produção de conhecimento sempre coletivo, né, professora? E daí claro, esses momentos também são momentos para a gente aprender juntos. Então, assim, várias questões aqui já foram feitas. As pessoas que a senhora respondeu as perguntas estão já agradecendo. A Tati Vieira, filósofa lá da UFSCar, por exemplo, que eu conheci quando eu tinha a barba preta ainda, né? Era jovenzinha, adolescente, agora já é filósofa. Que bom ter você aqui com a gente também, viu, Tati? Bem, eu vou para a pergunta agora da Flávia. Flávia que deveria estar aqui, viu? Flávia fugiu, ela tinha que estar aqui no meu lugar hoje. A Flávia que te convidou para esse momento, né? A coordenadora do NER, ela pergunta sobre, né, essa questão aí da justiça, né? Sobre a proibição do católicas pelo direito de decidir, num contexto, né? Que foi o contexto ali logo, né? Próximo, né? Do estupro da menina de 10 anos. Ela faz essa pergunta, para a senhora comentar um pouco, né, sobre essa situação. Então, Flávia, na verdade está parado, né? Porque houve algumas instâncias, passou em algumas instâncias, a gente ganhou numa primeira instância, eles recorreram, e aí depois foi para uma segunda instância, e agora a gente está aguardando que deve ir para o STJ, para o Tribunal de Justiça.
Como vai ser, vai depender muito dos juízes que vão estar lá para julgar, né? Porque no judiciário, bom, há toda uma parte do judiciário que é extremamente conservadora e outra parte que não, outra parte que é progressista, que enfim, tem outra maneira de pensar. Mas, quer dizer, o caso continua, o processo está aí, em aberto ainda, e vamos ver quando é que ele vai ser colocado em julgamento no STJ. E eu aviso o Flávio e a Valéria e a Flávia para acionarem vocês, para todo mundo botar uma arruda, fazer figa e torcer por nós, né? Mas só informando, quer dizer, não foi só a palavra católicas que eles queriam que tirasse, eles queriam que a ONG deixasse de existir. E isso foi um acréscimo de um juiz. Isso não era pedido no processo que foi feito pelo Centro Dom Bosco, o mesmo que processou e perdeu aí o Porta dos Fundos, né? Mas perdeu a ação. E que é especializado em fazer processos contra aquilo que considera contrário à sua agenda e tal. E aí o juiz não só acatou, mas acrescentou que a ONG deveria deixar de existir. E hoje é o dia, não é hoje o dia da liberdade de expressão? Foi esses dias, não é hoje, foi esses dias, o dia da liberdade de expressão. Então, assim como o Centro Dom Bosco tem o direito de existir, nós, católicos, pelo direito de decidir, também temos o direito de existir. Tá bem, com agendas opostas. Tá bem, vamos para a arena pública discutir qual é a sua agenda, seus argumentos, e, bom, nós vamos colocar os nossos, vamos ver com quem a sociedade se identifica mais, não é? E nós vamos ficar aqui mobilizados. Alguém disse, não posso dizer quem foi, mas alguém disse que fiéis católicos eram muito mais, quer dizer, se reconheciam muito mais em católicas do que na CNBB. As influências, né, do trabalho feito, né? A palavra claro. plantada, as ações, né? A gente está aqui, enfim, mobilizados em defesa das católicas. Ótimo. Professor, eu vou para a última pergunta, porque nós vamos ter aqui 1h30 já de encontro. Isso. E tá aqui, a casa tá cheia, viu? O povo chegou e ficou, que né? Bom, Ninguém saiu. Bom. Tem uma turma boa aqui, mas a gente tem que, enfim, ir para os momentos finais aqui. E daí o Antônio Oliveira, lá da Umesp, faz uma pergunta que eu queria trazer agora para a senhora. Ele fala assim, ó: o conservadorismo contra o gênero, que ganhou expressão mundo afora, especificamente na América Latina no início do século XXI, ele continua: é uma continuidade de fenômenos anteriores ou estamos lidando com um fenômeno de novo tipo? Essa é a pergunta do Antônio. Antônio, essa é uma ótima pergunta. Mas, como o tempo está assim, se esgotando, eu vou dizer para vocês aguardarem o e-book do seminário que a gente fez, que o Grepo fez, que foi esse seminário internacional com pesquisadoras e pesquisadores, que foi muito, muito bom. Flávio, você estava lá, né? Então, foi muito legal. E uma das questões que a gente discutiu foi exatamente logo no início, as duas pesquisadoras e o pesquisador sênior que estavam lá com a gente colocaram uma questão sobre um termo que a gente colocou na pesquisa e que eles discutiram. Tá vendo? Isso que é diálogo, isso que é diálogo, isso que é construção de conhecimento. Eles discutiram o fato da gente ter colocado como avanços do conservadorismo. E aí eles discutiram isso para dizer o seguinte: bom, esse conservadorismo ele tem raízes históricas muito antigas, ele se refaz continuamente, ele toma novas formas, mas ele está aí, ele está aí. Então há como que uma raiz, Antônio, que está aí e que de vez em quando tem brotos novos, conforme há mais água, mais incentivo ali, né, de produtos que ajudam, aí, de repente, ele dá outros galhos e outros frutos.
Então, é mais ou menos isso. Eu acho que você tem muita razão na sua pergunta. Professor, eu acho que a gente tá bom, né? Já abusamos demais do seu tempo, né? Não, imagina, eu que abuso sempre, que falo muito. Eu acho que a turma ficaria mais umas 2 horas aqui, mas enfim, né? Olha, eu Vamos digo que eu manter o sou filha contrato. da mãe, eu sou filha da mãe, mas porque a minha mãe era assim, falava muito. Então é de família, é mal de família. Mas eu digo também, vou aproveitar, viu, Flávio, para dizer isso. Eu coloco um desafio, que é o seguinte, que vocês me digam qual foi o jogador de futebol que vocês ouviram agradecer o pai, dizer que queria ganhar aquele gol que dedicava ao pai, ou que queria construir, que bom que ele estava ganhando mais e tal, queria construir uma casa para o pai. Por que não? Porque a grande maioria é a mãe. A mãe. Porque todo mundo é filho da mãe. Filho É da mãe. verdade. Porque os homens abortam desde sempre, largam lá a família e vão construir outra, e os filhos, bom, ficam com a mãe. A mãe é que cuida. A mãe é que vai no posto de saúde, a mãe é que vai na reunião da escola, a mãe é que busca. É a mãe, né? Bom, os 2 filhos de Francisco foi o pai, né? Que foi lá no orelhão. É tanta exceção que virou Exceções. filme, né? Hein? É tanto uma exceção que virou filme. Exatamente, exatamente. Mas muito obrigado mais uma vez, viu, professora? A gente colocou alguns links de produção da senhora aqui no chat, mas a turma conhece. Enfim, hoje está fácil, viu, gente, de procurar aí as publicações. Aproveitem, né, os textos da professora Maria José Rosado Nunes. E, professora, então, mais uma vez, muito obrigado. O Nero agradece imensamente sua presença aqui nessa noite. E a gente, Eu então, que está encerrando. agradeço também. Porque é como eu digo, esses espaços são para isso, para a gente continuar junto, construindo conhecimento, se interrogando, né, dialogando. É muito importante isso. Então, eu, de fato, agradeço muito o convite. A gente que agradece e a gente, então, encerra agora mais uma live do NER, com esse momento maravilhoso dessa noite, com a presença de vocês que estavam aqui com a gente no YouTube e a professora Maria José Rosado. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima Lives do NER. Obrigada, Flávia.